Fala galera do canal O Mapa da Cripto, sejam bem-vindos. Já chega se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho das notificações. Estava com saudade de vocês, galera. E aí, como que vocês estão? Se liga, galera. Vou fazer análise agora aqui da GNS, fazer análise bem curta. A última vez que eu gravei ela estava próxima de US$ 5. Deixa eu ser mais exato aqui. Deixa eu ver. Ela estava exatamente em 4,51 e eu vinha falando com vocês que ela estava formando um padrão aqui que normalmente rompia para baixo. Eu estou no gráfico diário aqui e você vê que a análise ela acabou sendo correta. A gente faz análise e eu sempre falo aqui de probabilidade, né? A análise gráfica ela não tem nada a ver com previsão, ou seja, agora vai subir, é certeza. Não, a gente tem aqui probabilidades e usamos indicadores para poder orientar-nos a chegarmos a uma conclusão de onde podemos ir. Então a gente teve aqui uma ultrapassagem para baixo. Se eu for analisar com vocês aqui, eu poderia diagnosticar com essa figura aqui, pegando aqui do meio. Se eu for descer aqui, ó, eu pego isso aqui como se fosse uma maneira de aferir e eu coloco no rompimento. Olha aqui exatamente onde ela chegou em sua correção. Olha aqui. Olha como que é espetacular a análise gráfica. Ó. Pegando essa projeção por dentro, vocês viram que eu fiz aqui, né? Eu tracei uma linha aqui no meio da figura triangular. Figura triangularizada não. Dessa cunha megafone. E aí eu peguei e coloquei ela aqui como se fosse um panorama de alcance. Então, assim, para quem vai fazer um trade normalmente, você pode escolher três etapas aqui de colocação de alvos, né? Aqui no caso seria um alvo de short, ou até mesmo um stop loss, talvez. Você, no curto prazo, né? Você pode colocar aqui, poderia ter colocado aqui em 4,44, isso na situação de queda, claro, né? Estou ensinando aqui. Eu estou analisando com vocês, mas ao mesmo tempo desenhando uma situação onde poderia ocorrer um trade, tá? Então, primeiro alvo aqui, quando ela rompeu aqui essa região de 4,84, ela poderia vir aqui e depois voltar a subir, mas não foi. Então sairia de 4,84 para 4,40. Você teria o medo o meio da. Desculpa aí, galera. A gente teria o meio aqui dessa linha que eu coloquei como medida aqui, que seria ali em US$ 4, um número redondo, normal de acontecer. E a gente teria a extensão dela, que seria onde de fato quase bateu, né? Bateu até um pouco mais embaixo com a agulhada. Esse paviozinho aqui, né? Esse pavio fininho aqui. O pessoal normalmente chama de agulhada, né? Na vela. Então, a projeção é que ela chegasse em 3,17, mas a gente teve uma queda um pouquinho mais acentuada e foi parar lá em. Deixa eu ver aqui. Podendo falar besteira. Ela bateu lá em 3,07. 3,074 para ser mais exato, né? Naquela agulhada que ela deu. Então, galera, o que acontece aqui na GNS? Ela realmente rompeu para baixo aqui, mas é um ativo que, por mais que tenha pouco volume de negociação, se eu for colocar para vocês, ó, na parte de. Olha, olha que loucura. Tem muita gente vendendo nesse momento, né? A maior parte de gente vendendo nos últimos 15 minutos. E o volume de negociação dela é muito baixo. Se eu for colocar aqui talvez uma meme coin, tipo a Bonk, você vê avançando na casa dos milhões. A gente vê aqui, né, que aqui no gráfico diário, o volume de negociação de compra e de venda deu o total ali de pouco mais de US$ 300 mil. Isso é muito baixo para uma criptomoeda. Então, a GNS, nesse quesito, ela entrega muito pouco. Ela pode nos surpreender e fazer igual a Audio fez. A Audio é uma criptomoeda que estava atingindo um valor muito baixo de negociação e de repente rompeu uma figura e foi embora. E atualmente o volume de negociação dela está girando em torno ali de US$ 100 mil. Então, um volume muito interessante. A gente vê aqui a GNS para spot, ela está muito interessante. Por quê? Depois que ela rompeu isso aqui, ela chegou exatamente numa faixa de preço onde tem um suporte muito bom aqui embaixo, que é o VPVR está apontando para a gente, que é a casa de 3,25. E nesse momento ela está um pouco abaixo em 3,21 é o preço dela. Mas olha que interessante. Eu não vou nem falar de figura aqui não, galera, mas a nível de preço ela está muito interessante.
Nesse momento ela se encontra em tendência de baixa, porque no gráfico diário, nessa média móvel de 200 períodos, ela ultrapassou para baixo. E normalmente o que eu falo para vocês aqui, quando um ativo ele está abaixo da média móvel de 200 períodos, ela se configura como se tivesse uma tendência de baixa. E ela está na tendência de baixa. E quando está trabalhando acima, ela se configura como um ativo que está em tendência de alta. Mas é um ativo que, sinceramente, tem muito a entregar, mas nesse momento a gente está aqui numa fase de acumulação, né, que a gente chama aqui, a acumulação nada mais é do que uma região onde grandes investidores compram aqui embaixo e vendem numa região muito curta. Então o que acontece? A acumulação ela acontece, talvez o exemplo mais tranquilo dá para vocês aqui, uma situação, vamos imaginar que eu sou uma baleia do mundo cripto. Uma baleia, no caso, é uma pessoa que investe com grande volume de dinheiro. Então vamos dizer que eu tenho, sei lá, vou colocar aqui. Hoje o market cap da GNS vale um pouco mais de 100 milhões, tá próximo ali da casa dos 200 milhões. Então vamos dizer que eu tenho, sei lá, 10 milhões. E aí eu coloco 10 milhões, aí a GNS dá uma esticada aqui para cima. Aí naturalmente eu como um grande investidor, eu vendo, mas só que ao invés de vender tudo, eu vendo só, sei lá, 60%. Então eu realizo um lucro aqui em cima, a criptomoeda cai, um monte de gente começa a ficar desesperado e vender, gente que investe pouco. E aí eu, como um comprador, eu vou lá e compro mais um pouco e fico vendendo. E aí, tipo, não é só eu, né, como um grande investidor, são vários. Então aí o preço bate aqui, aí eu vou lá e compro 15 milhões de GNS, aí volta aqui. Aí grandes investidores vai e investe, aí algumas pessoas vai lá e investe também, né? Várias pessoas. E aí o movimento vai para cima, aí o grande investidor vem lá e vende uma porcentagem, aí a GNS vai e cai. Então fica nessa brincadeira aqui, por isso que chama a fase de acumulação, porque os grandes investidores, eles não investem em muito volume e tiram ele todo. Eles investem um grande volume e realizam o lucro de uma forma parcial. Entendido? Então isso aqui se chama fase de acumulação. Entendendo isso, a fase de acumulação mais acentuada da GNS é essa aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu traçar a linha bem bonitinha aqui, que essa ali é a resistência e esse aqui é o suporte. Beleza? Por que o suporte? Porque várias vezes a gente teve uma situação onde a vela bateu aqui e o preço voltou a subir. Bateu aqui e voltou a subir. Bateu aqui e voltou a subir. Ou seja, uma região de suporte é uma região abaixo do gráfico, onde a vela desenhou uma formulação para descer e ela não desceu, ela bateu e voltou a subir. E o que é uma resistência? Resistência é uma região onde muitas vezes o ativo tentou ultrapassar e não conseguiu. Ó, tentou ultrapassar aqui e não conseguiu, tentou ultrapassar aqui e desceu, tentou ultrapassar aqui e desceu. Fez um candle próximo daqui e desceu. E aí, beleza, faz de acumulação. Beleza, galera? Então, expliquei suporte, expliquei resistência, expliquei o que é fase de acumulação e é exatamente esse momento que a GNS está. Eu vou aqui para outro gráfico, que é o gráfico ali pela TrendView, mas só com um gráfico mais interessante porque ele... Mais interessante não, né? Ele vai mostrar um panorama para gente. Aqui a gente está vendo a GNS e ela nasceu ali no final de 2022. E a alta dela foi bem diferente de várias outras. Por quê? Porque ela aconteceu quando a BTC ela estava em correção. Onde aconteceu a alta dela? Foi lá em fevereiro de 2023. Então a BTC estava em correção nesse momento, né? Tava em fase de acumulação, na verdade, né? A correção aconteceu ali em 2022, mais ou menos. Então ela chegou ali na sua alta em quase 16 dólares e aí começou a cair. O que que ela acontece? Ela teve uma queda muito brusca, onde ela chegou na região ali de 2,50. Aí ela teve uma alta. Ela teve uma alta ali em março de 2024, né, alguns meses atrás, onde ela chegou ali em quase 7 dólares e ela teve uma queda muito brusca. É um ativo que eu acho muito interessante. Eu acho que é principalmente porque ele é dos ativos que mais trazem visualização para o meu canal. E a GNS é uma DeFi, que é uma corretora descentralizada, e é um ativo com um valor de mercado muito baixo.
Então tem um potencial muito grande, apesar de estar num preço muito baixo e ter baixa negociação, né? Baixo volume de negociação. Mas só que o que torna otimista nesse momento é que o market cap das altcoins estão subindo, a dominância está prestes a cair. E olha o que aconteceu aqui com a GNS. Depois de uma queda bizarra durante 2 meses, durante os meses ali de março e abril, simplesmente a gente está em fevereiro, onde trabalhamos na região de 3,6 mais ou menos e ali 3,55, ou seja, uma movimentação muito, mas muito simples, muito curta. Uma variação de preço de 50 cents é muito pouco, galera. É muito pouco. E atualmente ela está em 3,20, mas só que ela acendeu aqui pra gente um candle verde, ou seja, um candle de compra no mês de maio. Se a gente for, se a gente for para um cenário onde a GNS começa a desenhar aqui pra gente uma alta, né, e começa a trabalhar nessa região aqui mais ou menos de 3,85 e pegue mais ou menos aí 3,99 ou 4 dólares, a gente vai começar a ver uma coisa na análise técnica chamada engolfo de alta. O que é engolfo? Né? É quando um candle, nesse caso aqui, um candle comprador, ele chega pelo menos a um terço, né? Vamos pegar um terço? O que seria um terço? Vamos dividir aqui em 3 vezes, né? Em 3 vezes aqui a GNS. Esse corpo aqui real, esse corpo real de venda, ou seja, onde os vendedores estiveram no domínio nesse mês, né? Nesse mês aqui de abril. O que seria um golfo de... Eu tô falando coisas de análise técnica aqui pra vocês, galera, na moral. Deixa seu like aqui, eu deixo ouro aqui, galera. Eu deixo ouro demais pra vocês. Eu não dou curso não, mas sempre solto umas pérolas maneiras pra vocês aí, então guarde no coração. O que é um engolfo de alta, galera? Nesse caso aqui, o engolfo de alta seria esse candle aqui no mensal. Tô falando no mensal porque a gente está num tempo gráfico maior, eu gosto de estudar mais os tempos maiores, né? Você pode utilizar o engolfo numa situação de tempo gráfico menor. Eu estou usando no mensal aqui porque eu gosto de tempo gráfico maior, que tem como você fazer um monitoramento do preço melhor, tem como aferir o mercado de uma forma mais minuciosa, mais você se sente mais denso, né? É tudo aquilo que você está analisando porque você analisa de uma maneira macro e não micro. Micro é em tempos gráficos menores e macro é em tempos gráficos maiores. Então o que seria um engolfo de alta? Seria esse candle aqui, verde, de compra, ele chegar mais ou menos aqui em 3,85 e a gente encerrar o mês nessa região ou um pouco acima dela. Isso daria uma expectativa para a gente de trabalhar em regiões maiores e, de repente, acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. O que aconteceu com a GNS? Ela teve uma grande alta, né? Uma média grande alta. Ela saiu ali de 2 dólares e pouco, ela atingiu sua alta ali em 15 dólares, teve um recuo muito grande, onde bateu em 2,50 mais ou menos, e aí ela startou uma alta até praticamente 7 dólares. E nesse momento, ela caiu muito. E o que ela fez aqui quando ela caiu muito, galera? Desculpa aí a situação. Quando ela caiu muito, ela acendeu um candle de comprador e aí ela teve uma alta muito top. Nesse momento, a gente, se a gente realmente tiver um engolfo de alta, que a gente pode startar uma alta e nas próximas semanas ver a GNS lá em 6,42. Ou seja, ter praticamente o dobro do valor que ela está atualmente. E aí a gente tem uma análise muito interessante na GNS aqui. A nível gráfico, tá? Eu não vou analisar projeto aqui, apesar de achar bem interessante ela. E a gente pode fazer aqui, no gráfico mensal, uma espécie de figura gráfica como se fosse um W. Desculpa aí. Fazer um W aqui e fazer isso aqui, ó. Pegar isso aqui, pá. E ela fazer mais ou menos isso aqui. Se ela chegar em 7, quase 8 dólares, a gente, claro que ela vai oscilar nesse meio do caminho, né? Pelo menos num espaço curto de tempo.
mas a projeção dela é que ela alcance o seu topo histórico. E como o topo histórico dela não é muito longe, vou dizer que o topo histórico mais algo perto, tá? Seria em torno de 13 dólares. Um ativo que tem um market cap muito baixo, nesse momento tem pouca negociação, mas ela tem uma projeção interessante. Então, assim, pelo fato de ter um market cap baixo, um valor de mercado baixo, não seria nada espantoso para mim ver a GNS atingindo daqui a alguns meses 20 dólares a 30, tá? Eu acredito que pelo menos 10x ela pode entregar pelo valor de mercado dela e pelo fato dela estar num preço muito bom. Então você que está ali querendo achar uma criptomoeda desvalorizada e que tem uma projeção razoavelmente legal ali para uma alta, GNS é uma oportunidade. Eu não vejo como uma oportunidade absurda porque ela não tem um volume muito legal de negociação. Mas em contrapartida, ela está devendo uma alta que ela deveria ocorrer no ciclo passado, mas como ela era muito nova, acabaram realizando lucro nela, né? Ela chegou na projeção de alta ali e depois começou a descer. Então, há muito a avaliar. Não é uma dica de investimento, mas é uma ótima opção para você colocar aí nos seus estudos. Falou, galera? Então eu vou aqui pro meu velocímetro, que há muito tempo eu não uso. Eu vou falar aqui dela e depois vou para outro vídeo aqui, para a gente poder falar um pouquinho da GMX. Falou? Então vamos aqui pro meu indicador que eu gosto pra caramba. Chamei de velocímetro por causa desse formato dele aqui. Então, o que vemos aqui no mensal? Tendência de baixa semanal, de baixa diário, de baixa 4 horas. Tendência neutra, 2 horas. Tendência de alta, tá começando a reagir. 1 hora tendência de alta, 30 minutos tendência de alta. Então, assim, é o que eu disse pra você, gente. Ela tá em tendência de baixa nos tempos gráficos maiores. Mas em tempos gráficos menores ela tá começando a ter uma reação. Então, nos próximos meses a gente pode realmente ver uma alta significativa dela. E, basicamente, esse é o vídeo, tá? Aqui, nesse velocímetro que eu falo pra vocês zoando, tem vários indicadores por trás que nos mostram um resultado simplificado aqui na frente. Então, é muito legal, tá? Você pode entrar aqui no TradeView e ter acesso. Tendo em vista que eu tenho um cadastro aqui na TradeView. E é um cadastro é gratuito, né? Eu nem pago esse aqui. O gráfico mais completo tem o do TradeView junto com a Binance, que eu utilizo vários indicadores aqui, VPVR, banda de Bollinger, enfim, várias coisas aqui. Falou, galera, então esse aqui é o vídeo da GNS. Um grande abraço pra vocês, tamo junto. E se inscreva no canal, deixe seu like. E deixe seus comentários aí se você quiser ver algum, alguma análise de outra criptomoeda, que eu vou ficar muito feliz de poder te atender. Um grande abraço, galera, tamo junto, valeu. Tchau, tchau.